Obrigado. Delícia. Abriu o Porque apetite. amanhã tem semifinal de Campeonato Carioca. Sobremesa, o que é? Uma maçãzinha? Uma melancia. Não, Pode ser gelatina. Gelatina, mas tem nutricionista que bota um pudim. No Corinthians tem um pudim bom, rapaz. De leite? Que já derrubou até treinador. O treinador chegou, não, pudim não pode. Pô, meu jogador vai comer pudim antes do jogo. Caiu o treinador. Aí falou, pô, pudim é que dá gol. Pudim, Como é que vai ter? Ó, bota energia. aí o jogo amanhã, ó. Flamengo e Botafogo em Volta Redonda, 4h30 da tarde, semifinal, segunda semifinal do Campeonato Estadual do Rio de Janeiro. Lembrando que o Boa Vista já ganhou do Bangu e é o primeiro finalista. Amanhã a gente sabe quem vai enfrentar o Boa Vista no próximo fim de semana. E a gente sabe também onde não vai ser o jogo. A gente está se acostumando a ver grandes jogos no Rio de Janeiro sem o Maracanã. A gente preparou uma reportagem sobre um carnaval sem Maracanã. Bellini sabe tudo o que acontece no Maracanã desde 1960, ano da inauguração da estátua do capitão do primeiro título mundial do Brasil. De 60 pra cá, ele foi testemunha de muitas coisas que aconteceram no estádio e vê todo dia centenas de turistas que querem conhecer a história do futebol mais de perto. Yeah, well, Maracaná is a soccer cathedral, so I just wanted to come and check it out. Bueno, los partidos más importantes se ha jugado acá y aparte Brasil es una de las selecciones más representativas del mundo en fútbol, ¿no? Entonces, obviamente estar acá, ¿por qué no visitar al estadio más famoso, no? Soy amante del fútbol, para mí es un sueño conocer este estadio. Luiz Strauss é diretor de turismo da Associação Brasileira de Agências de Viagens do Rio de Janeiro e sabe muito bem o que representa o Maracanã. Olha, eu diria que 3/4 dos turistas que vêm ao Rio de Janeiro têm o ponto turístico Maracanã como um atrativo. Não só para ir ver o jogo se tiver oportunidade, né? Futebol mexe com paixão, né? Então mexe com cada indivíduo. Em época de carnaval, a tabelinha entre futebol e samba é certa. Seja na avenida, com enredos em homenagem a jogadores e clubes, seja nas arquibancadas, com os torcedores e suas fantasias. O Rio de Janeiro cheio, né? Não só com os cariocas, mas com os turistas domésticos e os turistas internacionais, podendo encher o Maracanã com um jogo tradicional, poxa, é uma coisa maravilhosa. Desde 1975 foram 11 jogos no Maracanã em sábados de carnaval. Teve estreia do Rivelino com a camisa do Fluminense em 75, Túlio Maravilha marcando 2 contra o Vasco em 96 e a zebra do Rezende vencendo o Flamengo em 2009 e passando para a final da Taça Guanabara. O Rezende está na decisão da Taça Guanabara, vence o Flamengo por 3-1 no Maracanã. Maraca em sábado de carnaval é sinônimo de muitos gols, como o 5-3 em que o Vasco derrotou o Fluminense em 85, os 3-2 do Flamengo sobre o Botafogo em 2006, ou o 4-4 entre Vasco e Fluminense em 2007. Ao todo, em 11 jogos foram 54 gols marcados. Mas esse ano vai ser diferente mesmo. Os jogos que acontecem no gramado do Maracanã perderam espaço para um festival de música. A previsão do consórcio que administra o estádio é que cerca de 15 mil pessoas compareçam por dia ao evento. E para isso o Maracanã teve que mudar muito. Mas a gente só consegue ver de cima. O Globocop mostra. O gramado teve que ser retirado e substituído por essa lona branca. O palco está sendo montado para o festival de música e os shows de Phil Collins e Foo Fighters, todos em fevereiro. O Maracanã só vai estar em perfeitas condições para o futebol no dia 10 de março. Então o jeito é recordar. Roberto Dinamite lembra bem daquela goleada de 5-3 do Vasco sobre o Fluminense em 85. O camisa 10 marcou 3 vezes, 2 de cabeça e 1 de falta. O meu carnaval nesse dia e nesse ano foi muito bom. Eu pude desfilar, brincar, sair do Maracanã, fui para a Avenida, né, o Sambódromo e depois foi festa o resto do dia. O ex-zagueiro Renato Silva é quase um especialista em Maracanã em sábado de carnaval. Disputou 2 das 11 partidas. Defendeu o Flamengo na vitória de 3-2 sobre o Botafogo em 2006 e o Botafogo na derrota de 3-2 para o Vasco em 2008. Os resultados atrapalharam alguma coisa, Renato? Depois do jogo já tem a programação também, né? Se ganhar, vamos comemorar. Aí depois é o mundo se acabando, literalmente, né, amiga? Carnaval. Dessa vez, o futebol vai estar fora do Maracanã no Carnaval. Botafogo e Flamengo vão fazer uma das semifinais da Taça Guanabara no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda.
Um lugar longe de tudo que envolve o Maraca. Samba, turistas e goleadas. Pena que o Maracanã não está aberto, né? E agora os clássicos estão indo para Volta Redonda, para outras cidades. Poderia estar mais aqui. You want to see a game, but I was told there's no games during the season. But yeah, I would love to go and catch a match here. Traz o turista, leva o povo para o Maracanã. A história do Maracanã ela é fantástica. Então acho que passa por aí. E aí, Rob? Tá aí Bob Dinamite. Eu acho um pecado não ter o Maracanã nos grandes jogos. Nessa data de carnaval, como a reportagem do Honório mostrou bem, cheio de turista no Rio, que não é torcedor de um time nem de outro, que quer ver o Maracanã, quer assistir uma partida no Maracanã. E ele, se alugar um helicóptero para fazer aquele tour turístico pelo Rio, pelo alto, vai ver isso aí, vai ver o Maracanã em obras, se não preparar para shows. É legal ter grandes shows no Maracanã, sou a favor. Mas nas grandes datas do futebol, a prioridade do Maracanã deveria ser o futebol. Até o turista que não gosta de futebol e está por aqui, ele vai ter a curiosidade. Sim, vai perguntar qual é o maior time do Rio de Janeiro. O maior time com maior torcida, Flamengo. Uma decisão clássica com o Botafogo. Ele vai querer ver. Ele iria nesse jogo, ele luta. Fazendo uma afirmação. É o nosso Coliseu. Maior torcida do Rio de Janeiro, do Brasil, Flamengo. Sim, é uma atração turística também, não deixa de ser uma atração turística. O torcedor gosta, o turista, o visitante gosta. A gente não tem o Coliseu aqui, mas tem o Maracanã. Roger, vamos então de... você ficava chateado quando tinha jogo grande e o estádio bom estava fechado por algum motivo? O jogo grande é campo bom, é estádio cheio, felizmente. Mas também não tem enchido, né? Tem isso também, né? Você... Será que os times têm no Newton apresentado... Santos tinha quantos torcedores? 2.800? Mas também foi Boa Vista e Bangu, né? Não dá para comparar com Flamengo e Botafogo. Porque a gente acha normal no Brasil ser assim, né? Que a gente vê nos grandes centros, Série C, colocar 40 mil torcedores no estádio. Vamos então Itália, falar na Inglaterra, sobre o assunto que pautou o dia de ontem. Moveu paixões nas discussões. Vamos lá, de Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro demitiu. Coletiva de quem? Coletivas da Taça Guanabara, dos treinadores, é isso? De jogadores, de Botafogo, de Flamengo, vamos ver. O Paulo gosta de um time seguro, né? Um time que tem a consistência defensiva. E esse é o primeiro passo para se ganhar, né? Não tomar gol. Mais cedo ou mais tarde isso vai acontecer, porque é normal que aconteça no futebol, você tomar um gol. Mas se a gente puder minimizar, né, o número de gols sofridos, nossas chances de ganhar vão ser maiores. O Henrique é um centroavante, né, de área, né? Acho que a gente ganha com o pivô, que ele faz muito bem, bola aérea, pela estatura, pela capacidade dele de conclusão. É um artilheiro, né? Foi artilheiro brasileiro. Então, já demonstrou o seu valor no Fluminense. Imagine agora! A Aparecidense faz 2-1 e com esse resultado vai se classificando. Tivemos essa conversa, o presidente nos apoiou, nos deu confiança para esse jogo muito importante que tivemos. Falamos a respeito da fatalidade que foi, né, essa eliminação precoce na Copa do Brasil. O Botafogo está fora da Copa do Brasil! Nós, jogadores, sabemos a responsabilidade que temos perante esse próximo jogo e já passou, isso aí a gente não vai poder mudar mais. O que pode mudar, o que pode ser feito é o próximo jogo, né? Amanhã contra o Flamengo, então o foco total é esse e sair com a vitória e a classificação. Aí falaram Juan e Renatinho. Moreno, muito favoritismo do Flamengo? Muitas vezes fala, clássico não tem favorito, esse tem. Por isso que a minha pergunta foi muito de favorito, a gente já sabe que o Flamengo entra como favorito, mas é muito. Ou você acha que essa pancada que o Botafogo recebeu pode... Olha, o pessoal entrar mordido, querer dar uma resposta. Não parece mordido, viu, Renato? Fala assim, não, já passou, não dá pra mudar o que passou. Não tem que ter reagir assim, tem que ficar realmente revoltado. Você ser eliminado. Assim, olha, isso vai fazer com que a gente Aparecidense mude. é uma baita zebra. Sim. Você ser eliminado na Vamos primeira ver qual rodada. vai ser a baita reação vergonha, desse grupo do Sim, é do vergonhoso Botafogo. você ser eliminado dessa forma e fingir que não aconteceu nada. Tem que tirar uma lição grande daí. Tem que falar, ó, a gente gastou
a vergonha de 2018. Daqui para frente é outro nível. Eu acho muito feio o que aconteceu com o Botafogo. O Botafogo tem que tentar usar esse revés para que as coisas virem agora a favor dos jogadores, né? Eles têm que dar uma resposta agora dentro de campo. Porque muita gente fala, né, do Felipe Conceição, até patrocinador querendo demissão do técnico. Agora, Felipe Neto. Eu falei até isso no Seleção essa semana aqui. Para mim, o menos culpado da eliminação na Copa do Brasil é o Felipe Conceição. Porque um time da 4ª divisão eliminar um time da 1ª divisão, você não vai colocar responsabilidade nenhuma nos jogadores? Claro. Tá muito dentro do campo isso aí. Tá muito problema. Não foi um jogo épico do mas jogou com Aparecidense. 3 zagueiros, uma linha de 5 defensores. Não é. O Mano hoje não fez testes também, não mudou o time, não fez coisas diferentes. Ele testou uma nova formação num jogo Moreno, que, em tese, daria para testar. Eu acho que dentro de campo, esse jogo, Roger, daria para testar um jogo eliminatório, os jogadores teriam um jogo só, mas você vai testar uma formação tática que você nunca utilizou, sem ter peça para isso. Uma coisa é o Cruzeiro, você tira um, bota o Mantuejo, tira outro, bota o Cabral, tira o Arrascaeta, bota o Thiago Neves. É óbvio que tem que Num jogo de Campeonato Mineiro, que você pode perder 10 jogos que você vai se classificar entre os 8. A diferença é o Botafogo que vai para um jogo eliminatório, uma partida só, fora de casa, sem peças para mexer, e você muda o esquema tático. Não é a mesma coisa não, Moreno. A diferença é muito grande dentro de campo. Não é um jogo que você pode arriscar, mas a diferença é muito grande dentro de campo, Tudo bem, mas arriscar, você bota a corda no pescoço. O menos culpado é o técnico. Você tem que chamar muita responsabilidade dos jogadores. Mas ele é culpado também. Não tô aqui tem a sua parcela. Não tô aqui dizendo que tem que demitir o Felipe, pelo contrário. Eu acho que ele tem que ter tempo para trabalhar. Mas é um jogo arriscado para você fazer uma coisa que nunca fez. Mas não podia perder esse jogo, né? Não pode. Não podia perder esse jogo. Mas... Então, eu acho que os jogadores agora têm que dar uma resposta. Eles não deram lá contra o Aparecidense. Tem que dar agora de alguma forma, porque senão a coisa só vai degringolar. E para a temporada, a Copa do Brasil é incomparavelmente mais importante do que o Campeonato Estadual. É um torneio que vai mais longe, que paga muito mais, que pode dar uma vaga na Libertadores da América do ano que vem. Até por isso. É um jogo que você não pode arriscar. Não pode arriscar. É um jogo só, cara. Não sei se não pode arriscar, mas não pode perder. Não pode, mas a partir do momento que você arrisca num jogo desse... Vantagem do empate. A possibilidade de dar errado é maior, né? Do que você entra com arroz com feijão. Você faz o simples e fala assim, não, é um jogo só, meu. Isso. Se eu perco um jogador no início da partida, se os caras fazem um gol de uma bola parada, eu tenho que reverter um jogo. Como é que se eu entrei num aspecto tático totalmente diferente, como é que eu faço uma equipe mudar de novo? É difícil, cara. Não é tão fácil. Outra pergunta, você acha que ele entra muito pressionado para esse jogo? Se não classificar, ele corre grande e sério risco de ser demitido? Eu acho que demais. Eu acho que até o patrocinador pediu a cabeça dele, né? A não ser que ele perca jogando bem. O time jogando muito bem, perde numa bola. Enfim, agora, acho que a tendência... A gente sabe como é que funciona. Acho que não deveria cair. Acho que deveria se dar tempo, aproveitar o Campeonato Carioca, dar um... Porque é o seguinte, a aposta no Felipe Conceição não foi meramente assim, algo simplista, do tipo, vamos repetir o que deu certo com o Jair Ventura. Não foi só em cima disso. Lógico que tem a questão financeira, foi conveniente. Agora, o Felipe Conceição é um cara que já mostrava trabalho nas categorias de base, já fez bons trabalhos. Ele tinha bons conceitos, ele era bem conceituado dentro do Botafogo. Mas ele não tem laço, ele não tem muito espaço para errar, não. Esse é o risco. Como o Jair Ventura também não tinha. Mas tinha um pouco mais, né? Serve para treinador. Um pouco mais, ele tinha salvado do rebaixamento no ano anterior. O sobrenome também pesa. Vocês acham que o sobrenome pesa? Um pouco porque ele cresceu ali no clube, ele tá em casa. Há um respeito maior. Também. Felipe Conceição também, ele fez toda a categoria de base. Segunda geração no clube. Não, mas ele fez categoria de base como atleta, ele se tornou profissional também. Ele estreia como profissional em 98 e 20 anos depois ele tá virando técnico. A outra coisa que eu acho que serve para o jogador que eu falo aqui, é outro esporte, quando sai um menino do júnior e vai jogar no profissional, eu falo para treinador também. Treinador de categoria de base, tem lastro, tem qualidade, apresentou bons resultados na categoria de base. Ganhou 10 Copa São Paulo. Vai pro profissional, é outro trabalho, totalmente diferente. Ali ele tá trabalhando na categoria de base para meia dúzia de pai e mãe que tá assistindo lá de fora. Mas assim, eu só tô dizendo assim, não foi do nada. Vamos pegar uma torcida apaixonada em cima, imprensa, críticos, ele tem que dar resultado todo final de semana. Vamos repetir o que o Jair Ventura fez. É diferente. É diferente. Se ele revelar um jogador por temporada, se ele fizer um trabalho
Benfica, formação de atletas é muito importante para o treinador de base. O profissional é outro depende objetivo, do resultado. né? É outro objetivo. A cobrança é por outro resultado. Na categoria de base, ele faz uma substituição, ninguém vai falar nada, ninguém vai analisar. Porque não sabe quem era o pai que vai xingar, pô, tá tirando meu filho, não sei. É isso. Quando ele vai fazer... Isso interfere, né, no comportamento. Quando ele vai fazer uma modificação no profissional, ele fala assim, caramba, se eu mudar aqui, o que vão falar de mim? O que o torcedor vai achar? O que não sei o quê? Será? Se eu mudar e não der certo, vão pedir uma minha insegurança cabeça semana que diferente. vem. É uma insegurança Isso diferente. aí ele vai ganhar com o tempo, né? Agora, se você não deixar ele iniciar dessa forma... E aí, quando você junta resultados ruins em campo e um comportamento fora de campo que gera tanta polêmica como aconteceu com o técnico Oswaldo de Oliveira, a gente vai falar um pouquinho sobre esse caso, mas vamos recuperar antes como é que foi esse desentendimento do Oswaldo de Oliveira com um repórter depois da derrota